E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Hoje segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Lembra que a minha plataforma de streaming, o TV Coiote Play, tá com uma promoção especial de Natal. Você assina um pacote de 1 ano por apenas R$ 54,70 por mês. É um baita desconto, o preço original é R$ 94,70 e essa promoção vai ficar vigente por poucos dias. Para quem não sabe, na plataforma você encontra mais de 6 mil filmes clássicos, séries, desenhos, tudo produzido até os anos 50. Também conteúdos exclusivos aqui da TV Coiote, alguns documentários e algumas outras coisas. E você pode também comprar uma assinatura do plano anual para dar de presente para algum conhecido, né? Recomendo que você pense na possibilidade de presentear o pai, avô, avó, pessoas mais velhas como um todo, porque você tem ali um conteúdo que fez bastante parte da vida deles e que hoje é muito difícil de encontrar. Considera essa possibilidade, mais detalhes lá em tvcoioteplay.com. Quem já é assinante e quiser comprar uma assinatura adicional para dar de presente, paga menos ainda, só R$ 35,00 um ano. E aí é só mandar um e-mail para TV Coiote Play, né? Para contato@tvcoioteplay.com. Bom, gente, vamos lá. Eu, desde que iniciou o governo Lula, não fiz nenhum vídeo a respeito das pesquisas sobre os índices de aprovação desse governo, né? Acho legal esperar um tempo, naquele começo a coisa é muito previsível, agora o governo tá para completar praticamente 1 ano, o Lula já foi eleito, né, há mais de 1 ano, foi em outubro do ano passado, e eu acho que é interessante olhar para esses dados. E 2 institutos publicaram pesquisas agora no início de dezembro. O Ibope, né, o IPEC, né, o antigo Ibope, e o Datafolha. Vamos primeiro olhar só para a amostra de cada um, para ter uma noção do que difere uma pesquisa da outra, né, na questão, né, metodológica, e aí a gente vai direto para os dados. Tem algumas coisas bem interessantes, mas assim, com a relação à aprovação em si, nada muito surpreendente. Vamos entender. Olha, o Datafolha entrevistou 2.004 pessoas em 135 municípios no dia 5 de dezembro. Tudo no dia 5 de dezembro. Margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, índice de confiança de 95%. Datafolha faz as entrevistas presencialmente em pontos na rua. IPEC entrevistou 2.000 pessoas, 128 municípios. Margem de 2 pontos percentuais para mais para menos, confiança também de 95%. E a pesquisa foi realizada num período de 5 dias diferentes, né? Ao contrário do Datafolha, o IPEC perguntou entre o dia 1º e o dia 5 de dezembro. Nesse caso, o IPEC realiza as pesquisas nas casas das pessoas, né? Tocando as campainhas aí por todas essas cidades. E vamos aqui aos dados, né? Começando com a pesquisa do Datafolha e a pergunta principal sobre a aprovação do governo. Consideram que o Lula está fazendo um governo ótimo, bom, 38%. Regular, 30%, ruim, péssimo, também 30%. Gente, como vocês podem ver aí na série histórica, a coisa variou quase nada do início do ano para cá. Tá? O índice de ótimo e bom se manteve completamente estável. A única coisa que você teve é uma melhora de visão com relação ao governo ali em meados do mês de junho, em que tinha o regular ficou 6 pontos acima do ruim péssimo. Mas é uma mudança praticamente dentro da margem de erro, e para um governo é muito positivo manter o seu índice de aprovação do primeiro mês de mandato 1 ano depois. Tá? No geral, existe um derretimento nos índices de aprovação nesse período de 1 ano, isso é bastante comum, passa aquela lua de mel do primeiro semestre de governo, mas aqui a gente não observou esse movimento. Então, o primeiro dado é positivo para o governo. Quando a gente vai olhar no comparativo com os outros presidentes, a coisa fica bem no meio termo, né? O Lula, ele tá com um ótimo bom de 38, que é superior aos 30 do Jair Bolsonaro, que é superior aos 9 que o Michel Temer tinha nessa mesma época de governo, ao que os 12 que a Dilma tinha nesse período do seu segundo mandato. Mas quando você olha para o primeiro mandato da Dilma, quando você olha para os 2 mandatos do Lula, ou para o primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, a coisa já não é tão positiva assim. Agora, é o Lula atrás dele próprio, basicamente, o cenário que você tem aí, atrás dele próprio da Dilma e do FHC lá no primeiro mandato. Para alguém que está no terceiro mandato, mesmo que não seja seguido, é um índice bastante razoável também. Quando a gente vai olhar para
o que as pessoas pensam a respeito das expectativas que tinham com relação ao governo, né, e o que está acontecendo, né? O Datafolha perguntou: você diria que o presidente Lula fez pelo país mais do que você esperava? Fez o que você esperava que ele fizesse ou fez menos do que você esperava? Aí o dado é ruim. A gente tem 57% que consideram que o Lula fez menos. Isso significa basicamente que entre aqueles que consideram o Lula regular, ótimo, bom, né, o governo regular, ótimo ou bom, você tem uma parcela deles que avaliam que ainda assim a expectativa era superior. Isso pode ser um indício de que tem algum grau de fragilidade nesse índice de aprovação, né? É algo certamente para o governo ficar de olho, certo? E o número de pessoas que acha que o governo fez mais do que esperava é 16%, é metade do que tem de índice de aprovação. Não é um dado muito legal e ele está em uma tendência de piora, né? Foi lenta, muito lenta, de 51 para 57. É um indício ali de que provavelmente não está se agradando o próprio eleitorado que votou no Lula e que muitas vezes aprova o governo Lula. Certo, gente? Quando a gente vai olhar para o que as pessoas apontam como os principais problemas do país, certo? Resposta única, cada um pode dizer só uma opção. Olha só, a saúde liderando com 23%, cresceu a saúde, né? E a segurança caiu de 17 para 10. Gente, eu não consigo entender o porquê. A pauta da segurança pública, ela nos últimos meses entrou de vez nos holofotes. O governo vem trabalhando nesse sentido, vem tendo uma atuação mais forte. A gente teve agora, no começo de dezembro, algumas operações da Polícia Federal, só que foram, boa parte delas, posteriores à realização dessa pesquisa, né? O que chama bastante a atenção, mas talvez por estar bem no meio dessa coisa toda, pode ter interferido nos resultados, não sei, seria uma hipótese. Agora, os vídeos circulando cada vez com mais força de assaltos, a situação na Bahia, a situação no Rio de Janeiro e tudo isso, pra mim, torna muito esquisita essa queda na preocupação com segurança, tá? De resto, segue uma tendência que a gente vem observando nos últimos anos. A saúde, ela ficou mais forte depois do período de pandemia, né? Educação ali também sempre presente. A corrupção, que foi uma preocupação muito potente na época em que você tinha ali o auge da Operação Lava Jato, ela já tinha ficado em queda, certo? Desemprego, fome e miséria deram uma boa diminuída comparando ali com o fim do governo Bolsonaro e agora. Quando a gente vai para os dados dos principais problemas do país no governo Bolsonaro, né, e aí a gente tem toda a série histórica, teve a saúde lá no alto, com seu auge em dezembro de 2020, por causa da pandemia, evidente. A fome e a miséria em segundo lugar, não com muito, mas lá em segundo lugar. Depois, educação, desemprego, economia, corrupção lá embaixo. Segurança também lá para baixo. Um índice um pouco menor do que a gente tem hoje. Tá legal? Avaliação do governo por área. Aí não é o que você acha que é problema no país. Não. É como você acha que o governo está gerindo cada área. Cultura, gente. Ótimo e bom. Muito alto, 43%. E subiu bastante, evidente, comparado com o governo do Bolsonaro. Turismo, 42%, esporte, 42%, ciência e tecnologia, 39%, relações exteriores, 35%, habitação, 32%, educação, 30%, meio ambiente, 30%, combate à fome e miséria, 28%, combate ao desemprego, 26%. Até aí, todos os índices superiores ou bem superiores ao que você tinha nessa altura do mandato do governo Bolsonaro. Quando a gente vai olhar para economia um pouquinho pior, nessa altura do mandato do Jair, a impressão econômica ela piorou muito com a pandemia, isso não é segredo para ninguém. Segurança pública consideravelmente menor, 7 pontos a menos, certo? Saúde, há também uma visão mais positiva e combate à corrupção, o governo ainda é muito mal visto. A gente sabe que mesmo muita gente que votou no Lula não mudou a imagem que criou do PT ao longo da Operação Lava Jato completamente, certo? E vê o governo como mais frágil no combate à corrupção. A questão do combate à corrupção também, a impressão sobre o Bolsonaro mudou muito do dado que a gente tem aqui do final de 2019 comparado com o fim do seu mandato. Vale deixar isso muito claro também. Quando a gente olha uma pergunta interessante que o Datafolha fez sobre a avaliação do Brasil como lugar para viver, né? A pergunta basicamente você diria que o Brasil é um país ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo para se viver? Esse índice sempre manteve ali, né, uma mínima de
cerca de 48 pontos percentuais e uma máxima de 80. E sempre ficou oscilando entre um e outro, a gente está muito próximo da máxima. Vale destacar que o período, né, em que as pessoas consideravam o Brasil pior para se viver, ele deu ali uma espichada ao longo daquela fase de Lava Jato, do segundo mandato da Dilma, primeiro mandato do governo Temer, até a eleição de 2018, né? A gente teve o auge ali da avaliação negativa. A coisa deu uma arrefecida na pandemia, né? Lá em dezembro de 2020, explodiu o negativo, chegou no recorde, 33 pontos, e agora tá um pouco melhor. Tem um buraco muito grande de 2020 para cá, né? Entre essa mudança de 59 para 74 na avaliação de que é um país ótimo bom, e uma queda de 33 para 18 em quem considera ruim péssimo para se viver. E essa queda a gente não sabe exatamente em que pé que estava a situação em 2021, em 2022, até que ponto tem a ver unicamente com o fim do governo Bolsonaro ou com o fim da pandemia, porque a gente basicamente voltou para o índice pré-pandemia. Voltamos para o índice pré-pandemia. Bom, orgulho e vergonha de ser brasileiro. Esse é interessante, gente. O nível de orgulho quase foi menor que o de vergonha na pesquisa que o Datafolha realizou em junho de 2017, né? Junho de 2017, a gente tinha ali, pouco depois da entrada do Temer, foi no mês seguinte a explosão da delação do Joesley Batista que encurralou o governo Temer, que minou o governo Temer. E aí se chegou lá num cenário de vergonha completa. E a coisa ela foi melhorando aos poucos, teve uma recaída também naquele período da pandemia, especificamente quando isso foi perguntado no mês de maio de 2020, né, o Bolsonaro no auge ali da sua campanha contra o isolamento social, uso de máscaras e tudo mais, né? Depois melhorou e agora tá num índice histórico muito saudável. A gente tá voltando pro que a gente tinha em fevereiro de 2014 praticamente. Tá? Desde fevereiro de 2014 esse índice não ficava tão baixo, certo? E não está tão longe das mínimas históricas que a gente chegou a ter em 2010. Então é um dado bastante interessante. Vamos agora para o IPEC. O IPEC tem algumas perguntas muito parecidas, outras que são um pouco diferentes, outras bem diferentes. A avaliação do governo, gente, idêntico ao Datafolha, tá? Idêntico ao que o Datafolha divulgou. Você tem ali a avaliação como regular e ruim péssimo, ambas com 30 pontos percentuais e 38 que avaliam o governo ótimo bom. Idêntico, e na série histórica a coisa é muito parecida também, certo? Apesar da diferença dos dias, aí um realizou em 5 dias a pesquisa, outro realizou em um único dia, e algumas questões metodológicas, bateu. E aí a gente tem, né, a pergunta de avaliação para os eleitores específicos de cada candidato, né? Eles filtraram quem alegou o voto em um determinado candidato na eleição passada. Veja só, entre os que votaram em Jair Bolsonaro, 2% consideram o governo Lula ótimo. Só que isso é a margem de erro, certo? 7% consideram bom, 29% regular, 17% ruim, 44% péssimo o governo do Lula. Não é um índice tão ruim. Entre eleitores do Bolsonaro, é um índice bom, na realidade, você ter entre os eleitores do Bolsonaro, com o grau de radicalismo que a gente chegou em 2022, 29% de pessoas que consideram o governo Lula regular, é um bom dado. Quando a gente olha entre os que votaram no Lula, 26% consideram ótimos, 43% bom, 28% regular, só 2% ruim e 1% péssimo. Melhor ainda, tá? Entre os que votaram no Lula, pouca gente está avaliando o governo mal. E teve gente que votou no Lula só porque odiava o Bolsonaro e nunca gostou do Lula também. Então, assim, é um dado que me chamou muito a atenção. Quando a gente vai para o branco e nulo, e aí vale ressaltar que é uma parcela muito menor do eleitorado, de qualquer forma, entre os que votaram branco e nulo, e aí você tem nesse extrato, né, menor, uma porcentagem de margem de erro superior, 49% consideram regular. Tá? 17% péssimo, 10% ruim, 13% bom, 2% ótimo. É um índice de regular interessante também. Então esse eu achei um dado muito, muito legal de se observar do comparativo com a eleição do ano passado. Certo, gente? Bom, expectativas com relação ao governo. Olha que interessante, né? O governo está pior do que a pessoa imaginava. 35%. Igual, 30%, melhor 32%. Por que é interessante? Porque não bate com o Datafolha, nada. Talvez pela forma como a pergunta tenha sido feita, né? Aqui é a expectativa, o governo está melhor, pior ou igual? No Datafolha, a pergunta é,
O Lula tá fazendo mais pelo país, menos pelo país, ou o que você esperava que fizesse? Às vezes a mudança no tom de pergunta leva a essa alteração no resultado. E aquele dado que era muito negativo no Datafolha, talvez aqui no IPEC ele seja mais positivo, e aí tem que se enxergar até que ponto isso pode ser um eventual erro, ou até que ponto se dá pela forma como a pergunta foi feita. Eu, pelo menos, não consegui, olhando exatamente para como se perguntou em cada um dos casos, entender muito bem por que uma diferença tão abrupta, certo? Porque talvez dificuldade de compreensão do questionamento, né? Você dizer que o governo está melhor ou que está superando as suas expectativas é praticamente um sinônimo, né? De qualquer forma, pode ter gente que interprete de forma contrária. Mas note, 32% considerando melhor, 35% pior, 30% igual, certo? Um dado aí bem mais positivo e que variou muito pouco de setembro para cá, que é a última pesquisa do IPEC que essa pergunta foi feita. Bom, percepção sobre a situação econômica, né? A economia em relação aos últimos 6 meses está melhor para 39%, está pior para 36%, está igual para 23%. E aqui, área de melhor atuação do governo. Ótimo, tá um resultado bem diferente do que a gente viu no Datafolha, porque o IPEC deixou que os entrevistados citassem 3 opções, né? Na verdade, obrigou que eles citassem 3 opções. Uma delas podia ser não sabe, não respondeu, mas era uma imposição. Combate à fome, pobreza e miséria, tá? Como melhor atuação de todas, 30%. Educação, 20%. Assuntos internacionais, questões que envolvem outros países, 14%. Saúde, 14%. Cultura, 13%. Geração de emprego, 13%. Igualdade racial, povos indígenas e mulheres, 11%. Habitação e moradia, 10%. Certo? É um dado bastante interessante. Vale ressaltar aqui que é a pergunta equivalente à do Datafolha sobre o ministério, né, sobre a área de melhor desempenho e não sobre qual é o maior problema do país hoje em dia. Quando a gente vai ver áreas de pior atuação, a saúde em primeiro lugar, 26%, combate à corrupção, 25%, segurança pública, 24%, economia, taxa de juros e impostos com 22%. Combate às drogas vem depois com 21%, também vale aí colocar mais em evidência, certo? Bate a cultura ali de lavada não sendo considerada a pior, né? Então a gente tem aí uma impressão parecida também com o que deu a entender a pesquisa Datafolha na avaliação por área. E para finalizar IPEC, gente, sentimento em relação ao governo, tá? É uma pergunta que não costuma ser feita nessas pesquisas. É raro aparecer isso em pesquisa de opinião pública, né? Esperança, decepção, desconfiança, vergonha, confiança, admiração, simpatia, antipatia, raiva, orgulho, distância, gratidão, proximidade, mágoa. Nenhum desses. O que você sente pelo governo Lula? Esperança com 33%, decepção com 24%, gente. Decepção. Eu acho que alguém que odeia o Lula não fica decepcionado com o Lula. Você não espera nada dele. É sinal de que há ali em setores da esquerda algum incômodo, ou pelo menos em pessoas que tinham alguma expectativa maior, certo? Desconfiança 22%. Vergonha também com 22%, tá? Tá bem misturado aí, né, os termos mais positivos e negativos, o que faz bastante jus ao que a gente tem nos índices de aprovação. E vale destacar, ó, tem pouca gente que chega a estar magoada, até decepcionada. Mágoa ainda você não chegou nesse patamar todo, certo? Então, é bem interessante. É um dado mais complicado de se interpretar, também tem o que cada um vai entender pro significado de cada um desses sentimentos e tudo mais, entra numa coisa aí um pouco mais complexa. Gente, eu fiz questão de trazer isso para vocês, porque já é quase a 4ª vez que eu desisto de tratar sobre as pesquisas de opinião pública do governo desse ano, porque mudou muito pouco, porque a coisa ela tá com um grau de previsibilidade razoável e não tem muito para onde comentar, né? Vocês viram que não tem nada aqui muito assustador, diferente. Mas completou praticamente um ano e é importante fazer esse acompanhamento, né? Até porque se tiver alguma alteração, positiva ou negativa para o governo daqui em diante, já deixa esse marco de que, olha, até dezembro de 2023, a coisa tá mais ou menos na mesma atuada que antes. E tá tudo bem previsível. O lugar onde as pessoas acham a atuação do governo melhor, previsível. Pior, também previsível. O único choque que eu tive aqui, pelo menos, foi a queda da preocupação com segurança, porque eu achei que ia disparar pela forma como isso vem ganhando a pauta nos últimos tempos. É uma pesquisa que acabou de ser feita. Acabou de ser feita, depois de
muitos e muitos acontecimentos ligados à área de segurança que tiveram uma grande repercussão. É isso, gente. Qualquer momento estou de volta com mais informações para vocês. Lembra de assinar o plano anual de Natal do TV Coyote Play para assistir um monte de filme, tem inclusive muito filme de Natal antigão. E se você não tiver interesse, você pode comprar para algum parente o plano anual por esse preço especial, R$ 54,70 por 12 meses. R$ 54,70 por 6 mil filmes e muito mais coisa. É uma oportunidade única. Qualquer momento estou de volta. Um grande abraço a todos e até a próxima.